tem uma galera aqui, né? E a gente hoje vai falar de dragões. A Nelia vai falar de dragões pra vocês. Bom, pra quem ainda não sabe, eu sou a Nelia. Eu sou a culpada dessa confusão. E a Raia me pediu gravar esse vídeo falando um pouco sobre o que é trabalhar com os dragões magicamente, tá? Bom, eu trabalho magicamente com os dragões desde 96, tá? Quando eles meio que apareceram assim, pra mim, tá? Eu estava feliz da vida, contente com os meus trabalhos mágicos normais, quando de repente eu comecei a sentir umas presenças fazendo toque, 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 toque. E era uma sensação estranha, porque era uma presença até então completa e absolutamente desconhecida. Aí eu fui explorar essa presença e qual era a sensação que ela me passava, né? E a sensação era de magia pura, como se algo puramente feito de magia. Essa era a sensação que eu tinha, tá? Fiz um círculo, convidei essa presença, perguntei qual era a intenção dela e ela disse assim: o seu respeito pelo conhecimento chamou a minha atenção. Eu tenho conhecimento para passar, você está interessado? Eu perguntei qual era o preço. Aí eles disseram: se eu disser o preço no momento, você não paga. Talvez seja melhor eu me apresentar primeiro. E aí apareceram os olhos, e aí ele foi se mostrando, entendeu? Foi o primeiro dragão que entrou em contato comigo, tá? Você está em contato com ele até hoje? Sim, até hoje, entendeu? E ele me contou a história de como eles enxergam o contato com a humanidade. Eles disseram o seguinte: quando o mundo ainda era jovem e os mundos estavam crescendo, os dragões perceberam que em determinados mundos surgiam espécies que tinham dons para a magia. Eles começaram a explorar esses mundos e a acompanhar essas espécies, até que eles chegaram em um mundo específico e viram uma espéciezinha que era muito frágil. Ela não tinha escamas, ela não tinha garras, ela não tinha nenhuma proteção, ela morria com qualquer coisa, qualquer predador podia matá-la, se fizesse muito frio ela morria, se fizesse muito calor ela morria. E eles ficaram fascinados com essa espécie, porque apesar de ser uma espécie muito frágil, ela era muito forte dentro de si. E eles se uniam quando tinha algum problema. Eles se uniam, eles se cuidavam, eles se protegiam. E o espírito dessa espécie chamou a atenção dos dragões. E olhando dentro da alma dessa espécie, eles descobriram que havia dentro dela faíscas divinas. Que os seres que habitavam aqueles corpos frágeis haviam sido moldados pelos deuses. Então os dragões resolveram cuidar dessa nova espécie. Só que o tempo passou e eles perceberam que essa espécie tinha uma capacidade enorme para destruição. Ela era muito destrutiva, ela era muito cruel, inclusive com os próprios semelhantes. E aí chegou uma hora em que eles tinham que fazer uma escolha. Se eles iam deixar que essa espécie se desenvolvesse ou se eles acabariam com ela, porque ela era muito cruel, havia muita crueldade dentro dessa espécie. Mas então, os dragões perceberam que apesar de nossa capacidade para a crueldade, nós tínhamos também uma enorme capacidade para o amor, para amar completa e absolutamente. E foi isso que fez com que os dragões optassem por poupar o homem. Então eles pouparam os homens, eles deixaram que essa espécie se desenvolvesse, e ao longo dos milênios eles foram dando empurrõezinhos, ajudando a espécie, ajudando para que a espécie encontrasse novas formas de fazer as coisas, grandes ideias, grandes descobertas, dando coragem aos homens para enfrentar o desconhecido. Tá? E foram também sofrendo com as besteiras que nós fizemos, principalmente uns com os outros, e principalmente em relação às nossas próprias crenças. Os homens usaram os nomes dos deuses para se matar uns aos outros, sendo que os deuses não têm nada a ver com isso. E isso é uma coisa que os dragões não gostam.
Tá? Mas mesmo ao ver o que nós tínhamos de pior, quando eles pesavam na balança o que nós temos de pior e o que nós temos de melhor, eles ainda encontravam uma razão para cuidar de nós. Ok? E eles foram se aproximando. E foram eles que despertaram a magia nos homens. Em várias civilizações, em todas as culturas você tem dragões. Todas as culturas da humanidade. Tá? Todas as culturas têm os dragões. Grandes serpentes das profundezas, serpentes emplumadas, aladas, grandes serpentes que ficam embaixo da terra, ou seres com asas. Todas as culturas humanas possuem dragões. E em todas as culturas eles imprimiram a sua marca. O amor pela magia, o respeito pela magia, a vontade de querer saber mais. E eles tentaram imprimir o respeito pelo conhecimento. E foi aí que a gente falhou miseravelmente. Tá? Quando os homens começaram a destruir o conhecimento, simplesmente porque aquele conhecimento pertencia a uma religião com a qual eles não concordavam naquele momento, os dragões começaram a se afastar. Porque é isso que eles não toleram. Eles não toleram que o conhecimento seja banido. Eles não toleram que as pessoas não possam ter acesso ao conhecimento. Porque é isso que eles são. Eles amam aprender coisas novas. Tá? E chegou um tempo, então, em que eles resolveram se afastar completamente do plano da espécie humana. Tá? E simplesmente se afastaram. E foram embora. Deixaram de ser vistos, deixaram de ser percebidos, deixaram de ter contato com a humanidade. Eles foram para o plano deles e ficaram quietos lá. Tá? Mas de vez em quando um deles dava uma olhadinha. E aí eles perceberam o retorno da deusa. O retorno da fé na deusa. E com o retorno da fé na deusa, voltou o conceito de assumir a responsabilidade pela própria vida, pelos próprios atos, de não colocar a culpa num Deus distante ou num diabo infernal, de assumir que tudo que você faz é sua responsabilidade. Voltou o conceito nosso de que o mundo é nosso, não para dominar, como diz em um dos livros sagrados, mas para cuidar, para proteger. E quando os dragões perceberam que haviam pessoas que estavam recuperando isso, eles voltaram. E eles voltaram a cutucar. E eles voltaram a abrir brechas para falar com a gente. Para mais uma vez oferecer aquilo que eles tinham oferecido antes. O conhecimento, a magia. O poder de moldar o mundo, de tecer o mundo. O conhecimento das múltiplas realidades. O conhecimento de que a sua existência não é única, mas uma árvore de opções que se ramificam e que você pode construir a sua existência a partir das suas opções. É isso que eles oferecem, basicamente. Trabalhar com os dragões é isso. É magia no sentido mais puro. É um poder bruto que está nas suas mãos para você fazer o que você quiser. A magia não é branca, nem negra. A magia é neutra. A magia existe. A magia é como a vida. A vida pode ser extremamente bela e extremamente cruel, como nós podemos ser, tá? O que os dragões querem de nós é que nós tenhamos o mesmo respeito pela vida e pela magia que eles possuem. E que nós nos tornemos capazes de usar isso para fazer deste mundo um mundo melhor. Porque se todas as realidades estão interligadas, se nós conseguirmos curar o nosso mundo, nós estaremos espalhando essa cura pela teia cósmica para todas as outras realidades. E muitas realidades precisam tanto de cura quanto a nossa realidade precisa. Entende? Então, eles começaram a me ensinar como é que eles gostam de trabalhar, tá? Depois de explicar tudo isso, eles me explicaram que eles se dividem em clãs. Grandes clãs, tá? O número certo de clãs é desconhecido, porque tem coisas que eles ainda optaram por não me contar, tá? O mais interessante é que eles dizem que eles explicam as coisas da forma como cada mago as percebe melhor. Então, pessoas diferentes terão percepções diferentes daquilo que eles passam, ok? Porque para eles, na verdade, não faz diferença. Então, para mim, por exemplo,
que na época era e continua sendo uma pessoa muito ligada nos elementos, eles me explicaram uma das possíveis divisões deles relacionando o que eles fazem aos elementos. Como assim? Eles me disseram que existem dragões que cuidam da terra, mas a terra é dividida entre terra interior e exterior. Ou seja, existem dragões que cuidam do exterior da terra, são os dragões que cuidam das florestas, das criaturas vivas, das coisas vivas. Florestas, em qualquer realidade, ok? Não são nós. Mas existem dragões que cuidam do interior da Terra. São os dragões que alimentam o centro de vida do planeta. São os dragões que alimentam Gaia, que mantém o planeta vivo. São os dragões que cuidam dos tesouros minerais do planeta, de que nós precisamos para sustentar a nossa civilização. São eles que garantem que a gente encontre ou não encontre um determinado tesouro em uma determinada época. São eles que alimentam os veios de cristais. São eles que fazem com que os veios minerais possam ou não ser descobertos. Ok? Dragões do exterior da Terra, dragões do interior da Terra. A mesma coisa para o ar. Dragões do ar exterior, dragões do ar interior. Os dragões do ar exterior cuidam do conhecimento macro, os registros akáshicos, okay? O conhecimento macro de todas as realidades, tá? Os dragões do ar interior cuidam do ar, do nosso ar, da nossa atmosfera e das atmosferas de todos os mundos e cuidam também dos nossos processos mentais, eles ficam de olho nos nossos processos mentais. Os dragões do fogo exterior alimentam o fogo, cuidam do fogo, eles gostam de desertos, vulcões. São eles que de vez em quando acordam algum dos nossos vulcões ou diminuem a energia de um deles. Isso em todos os planos, tá? Os dragões do fogo interior buscam o fogo dentro de cada pessoa. São aqueles que te testam, que te desafiam, que olham dentro de você e descobrem, será que tem um dragão aí dentro? Ou será que você é só mais uma presa? O que você é? O que você é lá dentro? Eles buscam o seu fogo interior, eles querem trazer o fogo interior para fora, eles buscam a faísca divina dentro da gente para expressá-la, para nos ajudar a encontrar uma forma de expressá-la. Tá? Os dragões da água exterior são os dragões das grandes profundezas. Eles cuidam dos mistérios, da memória, das profundezas oceânicas. Não só do nosso oceano, mas do oceano primordial da criação. As águas da criação, de onde veio toda a vida, em todos os mundos, em todos os planos. São esses os dragões. São eles que trazem vida a um determinado mundo, por exemplo. Se algum dia nós conseguirmos levar vida a Marte, nós não poderemos fazer isso sem a ajuda dos dragões da água exterior. Porque os dragões das profundezas são os que trazem a água no sentido de trazer vida. Tá? Os dragões do interior, da água interior, cuidam das águas intercontinentais. Rios, lagos, lençóis freáticos, chuva, tudo isso é com eles. Tá? E eles também, obviamente, tocam nossas emoções. Testam nossas emoções. Eles nos dão coragem, algumas vezes. Eles testam nossa coragem, outras vezes. São eles que de vez em quando brincam despertando paixões entre as pessoas. Talvez unindo almas que se completem e que vão crescer mais juntas. Algumas vezes, sim, unindo linhagens genéticas para garantir que determinados dons mágicos não se percam. Eles fazem isso também, eles tecem nosso destino. Eles tecem a magia que corre nas nossas veias. Tá? Isso também é função deles. Então, nós temos 8 planos. Tá? Mas e aí? É só isso que tem? Não. Antes de tudo, você tem o caos e a ordem. Ou a ordem e o caos. Tá? Os dragões do caos trazem transformação, basicamente. Eles mudam coisas. Eles transformam. Eles
são os dragões do caos primordial, por exemplo. O Big Bang é uma ação de um dragão do caos. Tá? Forças violentas, explosivas, são quando eles tocam o nosso mundo, que nós sentimos isso. Mudanças violentas nas nossas vidas, são eles tocando o nosso mundo. Mas o caos completo destrói tudo, até a si mesmo. Então o caos precisa de algo que o contrabalance, que é a ordem. Os dragões da ordem fazem isso. Eles são harmonia. Eles são a divina proporção. São eles que garantem que a Terra gira ao redor do Sol, bonitinha, que a Lua gira ao redor da Terra, que a Terra gira ao redor de si mesma, que o Sol gira também num grande percurso sideral, que todas as estrelas e galáxias, tudo se movimenta num ritmo que pode ser medido. Eles controlam isso. Tempo, padrões, ciclos, harmonia. A harmonia das nossas medidas humanas e todas as medidas da natureza. Ordem. Mas ao mesmo tempo, caos, porque nós não somos simétricos. Nada é absolutamente simétrico. Porque a ordem absoluta, ela não permite crescimento, ela é estagnada. Então, esses dois clãs, eles estão em constante equilíbrio. Uma dança eterna de equilíbrio, que mantém o mundo se criando e se recriando a cada dia. Tá?